gente, nós estamos aqui em mais um episódio do Podmar, dessa vez com o médico cardiologista, Dr. Marcos Paulo Tiguman. Atualmente meu cardiologista, ele que tem olhado minha pressão como anda, e eu o convidei para a gente bater um papo aqui para contar a sua história, de onde veio, a sua origem, esse profissional que veio para Mato Grosso do Sul e adotou Mato Grosso do Sul como sua casa, seu lar. Tudo bem, doutor? Tudo bem, prazer. Como é que está esse período? Já está dando para dar uma descansadinha? Ainda não. A gente sempre no final do ano dá uma pisa no freio um pouquinho, mas de pouco em pouco a gente vai de novo acelerando e fica tudo normal. Médico não tem muito tempo para parar, né? É difícil parar totalmente, é difícil. Doutor Tiguman, o senhor nasceu em que estado? Eu nasci na capital de São Paulo. São Paulo? Paulistano. Paulistano mesmo. A família de japoneses. Isso. Mãe e pai japoneses. Meus pais, meus avós paternos vieram de Kagoshima e Kumamoto, que é no sul do Japão, e da minha mãe vieram da ilha de Okinawa. Eles casaram em São Paulo e tivemos irmãos, né? Quantos irmãos são? São 5 irmãos e uma irmã. 6. Família média. É. Viveu até quantos anos em São Paulo? Eu saí de lá com 16 anos, nasci lá e fiquei até os 16 anos. Só saí de lá para Campo Grande quando meu pai recebeu uma promoção como militar. E a promoção foi sair da capital de São Paulo e ir para um lugar que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Aliás, tinha um vizinho que tinha morado em Campo Grande e falou assim: tem 2 coisas que tem que lembrar em Campo Grande. A primeira vez passar debaixo de uma árvore, você toma cuidado que tem onça na árvore. E a segunda coisa é que se você estiver passando pela calçada, tiver alguém bigodudo, com chapéu grande, no México, que é o Paraguai, ele fura você. E veio com essa ideia que eu vim pra cá. Esse cara é parente do Bin Laden, é terrorista. Teoria. Medo de onça e de Paraguai, isso é bom. Então, o senhor estudou iniciou o 2º grau lá, em São Paulo? O científico comecei aqui. Começou aqui. Que foi no primeiro científico, que hoje seria o ensino médio, Ensino médio, em Campo Grande. Qual escola o senhor estudou aqui? Lá no Colégio Estadual. Maria Constância de Barros Machado, fiz o primeiro ano. Depois eu fui para o Colégio Oswaldo Cruz, fiquei mais 2 anos. O Oswaldo Cruz, infelizmente, parou de funcionar. É verdade. Mas ele era um dos grandes. O Maria Constância, eu me lembro, que eu nunca estudei no Maria Constância, mas era a nata. Era o melhor colégio de Campo Grande, né? Era considerado, era o melhor colégio de Campo Grande no período que a gente estava fazendo esse período do primeiro científico. Era o Oswaldo Cruz e o Maria Constância. Era o pessoal, tinha um uniforme branco e azul, né? Isso, era muito, muito, muito legal, porque quem estudava lá era só os melhores alunos de Campo Grande. O desfile de 7 de setembro, 26 de agosto, era puxado por Maria Constância, né? É verdade, eu desfilei muito, 7 de setembro, 26 de agosto. Você desfilou? Pela 14 de julho, pela bandeira do Brasil. Bons tempos, né? Bons tempos. Bons tempos. E aí, como foi esse período da juventude? Jogava bola? Eu nunca fui de jogar bola, né? Fui sempre grosso, perna de pau. Sempre tentei, mas nunca consegui. Quando eu cheguei em Campo Grande, já lógico, fazer amizade com o pessoal da própria colônia japonesa, no lugar onde eu estudava, no Colégio Estadual, e foi para o beisebol. Então, comecei a aprender beisebol, comecei a falar um pouquinho mais japonês, que aqui o pessoal falava muito em japonês, e peguei muita amizade dentro da própria colônia japonesa, né? E mais o beisebol do que o futebol, né? Futebol é uma coisa mais da cultura japonesa, o beisebol. Isso, era da própria colônia japonesa e até hoje é levado pela colônia tradicional. Mas não é um esporte muito difundido, né? Por que
Na colônia japonesa tem campeonatos, tem isso, mas a gente não vem falar quase do beisebol. É mais difícil, porque no futebol você tem uma pelota, seja até de meia amarrada, né, que a gente jogava até, você faz um futebolzinho. No beisebol você tem que ter a luva, tem que ter o taco de beisebol, tem a bola, tudo são especiais, então é um esporte um pouco mais caro. E o próprio espaço para se jogar o beisebol. Exato, um espaço grande, né? É. Então é difícil você ter um local assim exato para jogar. Mas é um esporte sensacional, você fica emocionado até o último minuto. É equipe, né? Isso, são 2 equipes, 9 contra 9. 9 contra 9? São 9 pessoas? Exatamente. Mas os 9 jogam ao mesmo tempo? Não. Não? Aquele do taco, né, que rebate, é o de uma equipe. Os outros é tudo para defender. Então, o objetivo do pessoal é queimar esse do taco. E você queimando 3 batedores, muda a equipe. Você está defendendo, começa a atacar, e quem estava atacando defende. E vai rodando assim. É um esporte. Bem, eu de fato nunca. Eu vejo falar, participei, acho que vi 1 ou 2 vezes, mas nunca entendi como se faz. Só filme americano que mostra muito. Americano, japonês. Mostra muito o beisebol. Então, na sua juventude, o esporte que o senhor praticou foi esse? Foi esse aí. E daí, a relação com seus pais? Seus pais eram muito severos? Meu pai era militar, você já imagina, né? Então, era bem rígido. Ele dizia assim: olha, aqui ninguém vai ficar rico, vou receber um dinheiro todo mês, então nós temos para comer e vamos gastar direitinho, porque não temos para esbanjar. Então foi muito sacrifício. Minha mãe é dona de casa, o meu pai era filho de tintureiro em São Paulo, a minha mãe era filho dos meus avós, trabalhavam de vendedores, comerciantes de produtos japoneses, alimentação japonesa no mercado municipal, lá em São Paulo. E minha mãe dona de casa, sempre com a gente. Então, foi uma vida difícil, mas não passamos fome, né? Como meu pai sempre dizia, né? Ele, olha, temos para comer e vamos levando. A questão da educação, que as informações que a gente tem sobre a família japonesa, como ela se resulta, é de muito focado na questão do patriarcado, a orientação do pai, essa coisa todinha, e muito na questão, não sei se eu chamo de educação, se é cultural, mas de foco no aprendizado e na questão do futuro. Como que ele era em relação à escola? Ele que fiscalizava? Fiscalizava, e se a letra estava muito grande, tinha que diminuir o tamanho da letra. Tabuada, ele que tomava a tabuada. Ô, louco. E croque na cabeça se não acertava. 2 vezes 2 tinha que acertar. Livro de português, ele ficava vendo se as lições estavam sendo feitas. Caderneta, que a gente tinha um carimbinho de presença. Todo dia ele via se estava presente, se tinha alguma coisa diferente. Era um pai presente. Presente e exigente. Não tinha moleza, não. Eu estudei. Vamos lá, tabuada, tal e tal e tal, e pegar. Naquele tempo era tomar o ponto, né? Tomar o ponto. Vamos ver o que você aprendeu de história e geografia aí. Verdade. E formulava as perguntas. Levei muita bronca. O senhor era meio que rebelde, como todo jovem, ou a família não dava espaço para isso? Não tinha tempo para isso, não. E ele, dependendo, você olhava de lado. Porque ele olhava, você sabia que alguma coisa estava fazendo de errado. Né? Ele não precisava nem falar. E se falasse, era bronca. E se na bronca você não se corrigisse, era cinta mesmo. Começou a trabalhar com que idade, Pedro? 16 anos. 16 anos? Fui office boy, que naquela época era contínuo, entregando aviso em Campo Grande inteiro, num banco. E dali comecei minha profissão. Foi bancário? Bancário. Primeiro trabalho foi no banco. E daí chegou o período de vestibular. Qual o senhor na época que você fez, já tinha cursinho? Tinha um cursinho bom, que era o Galeno Márcio. E tinha mais ou menos... Que o Moca foi sócio. Isso, o Moca, o Chu. E tinha um que foi médico lá em Pedro Gomes,
foi professor lá, esqueci, trabalhei com ele. Agora deve estar dormindo. E tinha o outro que era o Biotech, que era bem mais... E como eu era bancário, e trabalhava durante o dia, tinha que fazer cursinho à noite, e não tinha dinheiro para pagar cursinho bom, eu me sustentava sozinho, porque eu vim para Campo Grande sozinho. E depois que eles voltaram para São Paulo, eu fiquei sozinho para cá. Resolvi enfrentar a vida para fazer medicina, que era meu sonho. Só que quando se depara com um trabalho durante o dia, cursinho à noite, e se aproximando do vestibular, eu recuí daquele meu sonho de ser médico para ser para ser aprovado no vestibular, né, que eu havia que eu tinha condições de aprovar, fiz para veterinário. Então eu fui aprovado na Federal, fiz um ano de veterinário, para depois mais um pouquinho de cursinho, aí eu passei em medicina. E aí fui fazer um curso que eu sempre almejei fazer, que era o meu sonho desde criança, desde 5 anos eu falava que eu ia ser médico. Ainda é um sonho de criança. Não foi a vivência, não foi estímulo, nada. Já vem. Não tinha ninguém médico, ninguém dentro da área de saúde na minha família, nada. Era um militar, comerciante. Qual que era o posto do seu pai quando ele veio para cá? Ele foi de subtenente, não, de primeiro sargento, de segundo sargento para primeiro sargento. Que ele veio para cá? Aí ele veio para cá, nessa promoção que ele veio e ganhou Campo Grande. E aí nós ganhamos o senhor por aqui. E aí passou em medicina, como é que foi? Porque medicina é integral. Como é que foi a sobrevivência Quando eu fazia veterinária, eu tive que sair do banco para fazer veterinária. Veterinária também é integral, é diurno. Eu falei com o pessoal do banco, falei, olha, infelizmente eu vou ter que sair. Me perguntaram, o que você vai fazer? Eu falei, não sei. Ou eu vou ser guarda noturno, ou eu vou ser garçom, alguma coisa eu vou fazer, mas eu não posso... As duas coisas não dá para fazer ao mesmo tempo. E o pessoal, diante de uma cadeia de poupança, você vai trabalhar à noite com guarda noturno. E me arrumaram um período da noite, de 7 da noite à meia-noite. Eu lançava as cadeias de poupança lá, tal. E trabalhei até agosto desse primeiro ano da veterinária. Depois, falaram que ia terminar o turno, não ia acabar o turno e me mandaram embora. No último dia de aviso prévio, eu também de novo desesperado, sem saber o que fazer, me chamaram para falar com um professor, Maxud, no Colégio Moderno. Estudei no Moderno. Na Rui Barbosa. Isso. E ali, vamos fazer o quê? Né? Para dar aula. Você não quer? Eu falei, eu preciso, mas dar aula? Eu nunca fui dar aula. Vamos lá. Falei com ele, já vai bater o sinal, vamos vir comigo. Você quer dar aula? É agora. Acompanhando ele, parando na frente de uma sala de 150 alunos, e eu sem experiência nenhuma. Falei, professor, vai ser química ou biologia, que eu faço veterinário. Química ou biologia, não é inglês. Inglês, E fui, quer ou não quer? Não, eu quero. E fui lá enfrentar a turma, dando aula de inglês. E depois eu comecei a dar aula de biologia, fiquei como professor até o final da faculdade, 6 anos de faculdade, mais 2 de residência, dando aula. Ali no Moderno mesmo? Não, no Moderno fiquei alguns anos, aí fui para o Colégio Latino-Americano. Lá com... Do João Samper. Com o João Samper. E fiquei lá até o final da faculdade. Fez toda a medicina dando aula? Dando aula, que era a minha única fonte de renda, né? A medicina, como é que é? Ia cedo para a universidade e voltava, era tempo integral mesmo? Nessa época eu morava na República, no Clube Nipo, que era Antônio Marco Coelho, do lado do Visconde de Cairu. O pessoal vai entender mais perto do Cruzeiro ali, do Clube do Cruzeiro. Clube Cruzeiro. No primeiro andar era a República dos Homens, só estudante. A gente saía de lá, ia andando até Afonso Pena, atravessava Afonso Pena perto da 15 de novembro,
tinha um ponto de carona. E o pessoal passava lá, pegava a gente e levava para a universidade. Voltava de ônibus, de carona, com o que podia. E aí eu dava aula para sobreviver. Para sobreviver. Puxado, né? Pouquinho. Bastante. Quando é que começou plantões, essas coisas, que começou a exercer mesmo medicina? A gente dava plantão como estudante, mas não era tão firme assim, né? Quando eu voltei, que eu fiz 2 anos de clínica médica no universitário, fui para São Paulo, fiz 2 anos de cardiologia. E aí voltei para Campo Grande e comecei a dar plantão. Isso era em 87. 87 você começou efetivamente a trabalhar como médico. Isso, e como cardiologista. Como cardiologista. Aí entrei na Santa Casa, no Proncor, prefeitura, e comecei a trabalhar. Trabalhou em todos os hospitais de Campo Grande? Em todos eles tem um dedinho ali. Na 80... Santa Casa eu fiquei com mais tempo, até hoje eu estou na Santa Casa, né? Sou plantonista. E lá exerci várias chefias da cardiologia, da unidade coronariana. Nós tínhamos lá um centro de estudo que congregava todas as residências médicas. Eu fui presidente dessa associação, desse centro de estudo. E fui diretor clínico da Santa Casa, que representava todos os médicos da Santa Casa. E assim fomos indo. E até hoje a gente dá plantão. Eu trabalhei na Santa Casa como instrumentador. Na verdade, eu queria 75, eu estava começando a fazer o científico. Sonhava em fazer medicina, mas aí fui na Santa Casa e tinha um clarezinho lá, curso de atendente de enfermagem. Na época não tinha nem técnico, nem enfermeiro. Aliás, tinha uma enfermeira em Campo Grande que trabalhava no Hospital das Clínicas, era uma enfermeira, e aí a Santa Casa contratou Dona Lila, que era uma enfermeira, e junto com Dona Lila veio uma outra, acho que era Beatriz. E eles precisavam de mão de obra masculina, que não tinha, era só mulheres que tinham na Santa Casa. Acho que tinha uns 3, 4 homens que trabalhavam na Santa Casa e precisavam mais. Eles abriram para tentar conseguir mão de obra masculina. E eu me apresentei, Dona Lila falou, você não pode, você é de menor, e a Santa Casa não contrata menor. Porque aí tem um serviço militar que era obrigatório, e nenhuma empresa, e ela me explicou, nenhuma empresa vai te pagar 2 anos, na época era 1 ano e meio, parece que serviu o exército, vai permitir que você fique aqui pagando a FGTS das obrigações. Mas eu insisti, enchi tanta paciência, falou, tudo bem, você pode fazer, mas você não vai ser contratado, você está avisado. Tudo bem, eu concordei. Eu tinha 15 anos. Aí, eram 400 horas teóricas e 400 horas práticas, era um curso puxado para aprender. Eu acho que no segundo mês do curso, e era todo dia que tinha aula. Eu tinha que sair a pé da Vila Nácer, vinha a pé até a Santa Casa, voltava, e era todo dia aquele negócio. E um belo dia, era do homens, sexo masculino, tinha 8. Aí ela chegou e falou, escuta, amanhã é sábado, tem plantão e eu preciso de um voluntário para tirar o plantão, para dar banho nos pacientes, que não tem ninguém. E ela veio, quem que se oferece aí de voluntário? Ninguém fez, eu levantei a mão, eu topei. Ela me olhou meio meio não gostando, né, porque os outros não podiam. Não tem ninguém, vai você mesmo, né? Fui eu. Cheguei e encontrei uma atendente de enfermagem, Zefinha, Josefa, ela era pequenininha, super gente boa. Falei, vou te ensinar a dar banho. Aí me ensinou a dar banho. Eram 9 horas, nós tínhamos dado banho em 18 pacientes, eram 2 enfermarias. Tinha lavado, trocado, estava todo mundo limpo. Ela chegou, 9 horas da manhã, olhou, todo mundo trocado, bonitinho. No outro, não fez um elogio. Mas entrou a semana, na outra semana de novo voluntário, só eu novamente me candidatei. Aí fui novamente para o plantão. Na semana seguinte, ela perguntou se eu queria fazer a semana toda, se eu queria antecipar o estágio. Eu topei. Aí o estágio era uma semana só observando, não podia tocar nada, mão no bolso e olhando. Aí um outro atendente de Jeová falou, você não vai só olhar não, vou te ensinar a fazer injeção. Aí me ensinou a fazer intramuscular e venosa no primeiro dia. No segundo dia eu aprendi a fazer curativo. Com uma semana eu já estava na rotina. Quando terminou o curso, eu fiz o estágio com uma freira que ninguém gostava de trabalhar com a irmã Norma. Acho que é a Norma.
porque ela era muito dura, muito severa, e tinha que limpar, lavar toda a enfermaria, ela era terrível. E eu fiz com ela. Aí, quando terminou o curso, a dona Lila me entregou o diploma e falou, você sabe que você não vai ser contratado, né? Muito obrigado, tal, Paraná, tal. Aí, quando eu ia saindo, essa feira me falou assim, amanhã, 6h30, o doutor Coriolano quer falar com você. Era isso, a entrega dos diplomas foi no sábado, no domingo à tarde, foi uma cerimônia no domingo à tarde, segunda-feira. Você pode vir que ele quer falar com você, 6h30 da manhã. Eu não entendi muito. Aí no outro dia, 6h30, eu estava ali na sala da presidência, que era na Santa Casa Velha, onde hoje é o Hospital do Trauma. Estava lá sentado. Aí chegou a secretária, 7 horas, eu cheguei 6h30 antes. Chegou a secretária, seu Mariano, doutor Coriolano já está chegando. Passou 5 minutos, ele chegou, só fez um sinal assim, eu entrei com ele. Ele olhou e falou, você que é o Mariano? Eu falei, sou eu mesmo. Ele falou, meu filho, você deve ter alguma coisa de especial, porque essa feira já deve me pedir para me demitir gente aqui, ela nunca veio me pedir para contratar ninguém. Então, como você está sendo recomendado, só quero te pedir uma coisa, quando você for ser alistado, você me avisa, que eu tenho amigos no Exército, eu vou pedir sua dispensa. Se você topar com isso, você está contratado. Precisava trabalhar? Falei, não, está feito o acordo. Falei, então você pode ir para trabalhar, que deixa a sua carteira aí, que eu já me manda registrar. 1º de outubro de 1976, fui registrado. Aí, quando de repente eu cheguei lá para me apresentar, a dona Lila falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, acabei de ser contratado. Trabalhei 10 anos na Santa Casa. Fui para o centro cirúrgico, instrumentei tudo. Fui da primeira equipe de cardíaca, aí você vai crescendo, né? Acabei tendo conflitos lá com ganho, que era o doutor Jasbi, que tinha o doutor Arleto que fazia. O doutor Arleto até foi embora desgostoso com o que aconteceu. Para Curitiba. Então, eu instrumentava para o Arleto. Mas nos finais de semana, a equipe do Jasbi, que era tudo pago, eles não vinham. Quando ele ficava de plantão, a gente que tinha que instrumentar para ele não ganhava. E ele só deixava as coronárias para começar sábado, 17, 18 horas, e a gente perdia o final de semana. E a gente tinha que instrumentar. Um dia eu falei, olha, eu não vou mais instrumentar mais, porque ele não pagava, nem a Santa Casa pagava hora extra. Aí não, um dia eu vou. Aí eu avisei, falei, doutor, eu não instrumento depois das 18 horas. Ele me olhou, aí 15 horas começou uma safena. Aí tirou a safena tudinho, a equipe tirou, arrumou tudinho. 17h30 começou a abrir o tórax. E eu olhando o relógio. 18 horas chegaram no pericárdio, abriram o coração também. Eu olhei e falei, doutor, estou saindo do campo. Tirei. No outro dia, quando eu cheguei, estava todos os meus direitos no cartão de ponto, o cheque, tudo pronto, estava demitido. Fui mandado embora. Pagaram tudo, nem reclamaram. Já vi que poderoso pra caramba dentro da Santa Casa. Nem sei que você está vivo, hein? Deve estar. Mas, enfim, eu também gostava muito de instrumentar. Foi uma... Depois eu comecei a fazer profissionalmente política, mas a grande profissão que eu me considero ainda é na área de saúde. Interessante. 10 anos passando pinça ali para médico, 12 horas por dia. 12 horas. Mas hoje já não gosto mais do ambiente hospitalar, não me adapto. Mas então o senhor está 40 anos fazendo medicina? Completei 41. Lembro até quando eu cheguei em Campo Grande, eu entrei no Exército, no Hospital Militar. E entrei meio obrigatório. Era obrigado, quem não servia antes, que estava fazendo medicina, voltava e complementava, né? E fiquei 4 anos e meio. Fui de aspirante para segundo tenente, saí até primeiro tenente. Então foi uma experiência muito boa também, interessante. Deve ter ainda, né? Pessoal na área de medicina, engenharia, e acho que odontologia que eles dispensavam para voltar depois de formado, voltaram a ter um tempo. Tem várias áreas agora. Para fazer isso. Então o senhor, mas no mesmo exército começou a trabalhar fora, né? Foi na mesma época. Na mesma época. Santa Casa, prefeitura, Hospital Militar, tudo na mesma época.
Então, mas o que a profecia do seu pai não se manteve. Deu para juntar um pouco de dinheiro nesse período aí com a medicina. Alguma coisa a gente, né, faz, mas rico realmente ninguém fica mais. Né? Então, dá para gastar. Dá para viver bem. Dá para viver razoavelmente. Doutor Gilmar, esse período todo fazendo medicina, o senhor teve algumas experiências na política. Sim. Né? O que levou o senhor a olhar para o lado político? Primeiro que eu acho que a saúde sempre viveu numa situação muito aquém do que o povo merece, né? Eu acho que a dificuldade de posto de saúde, que eu vivo até hoje, faltam medicamentos, exames é com dificuldade que você faz, a própria emergência, o transporte de pacientes, né? O paciente está grave, tem vaga cedida, você demora, porque são poucas ambulâncias, poucas equipes, e o pessoal se sacrificando, o pessoal da enfermagem dá um sangue danado ali, e falta muita coisa ainda. Né? Então isso me levou também a questionar, por que a gente não consegue melhorar a saúde? Por que as pessoas têm dificuldade de chegar a isso? Onde é que está o acesso? Quem é que tem a comunicação? Como é que a gente pode fazer isso? Pensando nisso também, eu entrei no Conselho de Medicina, que é um órgão ético dentro da medicina, que cobra o bem fazer do médico. Fui presidente durante 3 anos do CRM. E nisso tudo a gente vai criando experiência, né? Criando expectativas também. Na própria comunidade japonesa, a gente tinha que ter uma voz. Uma certa época, a comunidade japonesa elegeu 4 vereadores na própria. Hoje não tem ninguém. Então é uma dificuldade também. A miscigenação, de certo modo, atrapalhou um pouquinho, mas as pessoas começam a ter outra visão, outras prioridades e esquecem da origem, né? Esquecem da dificuldade que os antepassados passaram, tudo. E essa construção do futuro levou a gente a tentar uma cadeira na Câmara Municipal, para tentar levar isso, essa palavra de alguém lutando pela saúde, alguém lutando pelo povo em nome de uma saúde de qualidade, uma voz dentro da comunidade japonesa. Isso aqui me levou como objetivo de tentar uma cadeira na Câmara Municipal. O senhor falou da miscigenação, da outras épocas, outras informações, porque de fato a colônia japonesa era uma força política muito respeitada aqui em Campo Grande. Oshiro, Chibana, Arashiro, teve outro também, que é um dos mais recentes. Enfim, várias lideranças japonesas que de uns tempos para cá, de fato, não tem uma articulação forte. O Akira Otsubo era deputado estadual, tinha votação aqui, mas como deputado, né? Como vereador não era uma coisa constante. Mas só a miscigenação não explica essa... Não, isso é uma alienação também do próprio jovem da comunidade, que não se preocupa com isso, não procura isso. Você vê aí, em Campo Grande nós temos 3 associações japonesas, que é a Associação Nippo Brasileira, a Associação Okinawa de Campo Grande, a Associação Cambonense de Beisebol. As 3 entidades, cada um tem sua diretoria, cada um tem o seu objetivo de vida, cada um tem os seus problemas, que na verdade teria que juntar tudo numa só. É difícil, né? Cada um tem um interesse diferente, tem comunicações diferentes, tem aspirações diferentes e tem representações diferentes. Você imagina, já teve época em que eu fui candidato e apoiaram um que não era da comunidade japonesa. Né? Não que não mereça, não é isso. Mas você vivendo dentro da comunidade, sabendo quais são os problemas, sabendo como é que você pode melhorar, o que você pode oferecer, e não é visto dessa maneira. Né? Antigamente tínhamos os senhores que eram líderes, eles se reuniam e falavam assim, olha, agora o nosso candidato vai ser o Celso Yanase. Não tinha dúvida que ele ia ser eleito. Que mesmo os que queriam, que não queriam, que gostavam, todo mundo caminhava com a bola dos hoje não tem mais liderança desse jeito, né? Ninguém mais obedece ou nem para escutar isso.
Então é uma dificuldade que a gente está tentando resgatar isso. Né? Então, uma hora talvez possa conseguir. Eu costumo dizer que não é o eleitor que não entende a nossa mensagem, é nós que não sabemos nos comunicar bem com o eleitor. Mas a própria colônia Jamaica aqui, ela foi desmontada praticamente, né? Tem poucas famílias que iniciaram aquele processo ali, que residem lá. Você imagina como é que era antes? Eu falava que era uma ilha de torco cercada por japonês de todo lado. É verdade. Os japoneses faziam aquele cinturão verde em torno de Campo Grande. Todas essas mini colônias, né? Então tinham japoneses nas áreas agrícolas circundando Campo Grande. Aí foram vendendo, as famílias foi crescendo e foram se desenvolvendo. E os pais não queriam mais os filhos tocando lavoura, que era muito sacrificado. Então eles deram condições para que os filhos fossem médicos, engenheiros, dentistas, advogados. E a maioria saiu de lá. Conclusão, todo mundo acabou vendendo toda essa área e já foi perdendo um pouquinho daquela união, daquela dificuldade que você tinha. Eu digo assim, mesmo na Associação Nipo, que construiu um patrimônio muito grande, porque no início todo mundo sentia aquela dificuldade até da língua, né, dos costumes, e se reunia e vamos juntar, e vamos, né, a pessoa tirava dinheiro do seu salário e vamos construir aqui junto, e construir um patrimônio grande dentro da associação. Tinha jornal todo? Tinha jornal, você vê, na parte de comunicação. Eu fiz 8 anos na rádio educativa, FM educativa, um programa chamado Voz Nikkei. E foi justamente com a época do PT, em que eu nunca tinha nada a ver com o PT, que eu sempre estava ligado a outros grupos políticos, mas o PT que me deu a oportunidade de estar ali com o Zeca do PT e eu lançar meu programa, e fiquei 8 anos na FM, apresentando coisas do Japão, falando sobre tudo do Japão, aniversariantes, entrevistas, músicas japonesas. Né? Passando a cultura japonesa via rádio. E muita gente gostava, outros criticavam, outros ajudavam. O Tibana teve alguma coisa, era pouco tempo na televisão que falava. Até hoje ainda tem, TV Nikkei. A TV Nikkei? Ele faz pelo YouTube agora. É o irmão dele que faz, né? Começou com o Armando, que faleceu, e o Bernardo Tibana, que toca o canal agora. Eu não sabia, não. Mas eu me lembro que fazia... Ele era vereador, foi presidente da Câmara, me parece. Isso, foi presidente da Câmara. E ele fazia o programa e fazia na TV Morena. Era um programa de alcance. Exatamente. Mas e aí, como é que está a política agora? Eu não estou filiado a um partido, que a gente está pensando no ano que vem como é que vai ser, como é que vão acomodar as forças políticas aqui em Campo Grande. A vontade ainda persiste, só não sei se é você, candidato. Não, né? A vontade a gente tem de melhorar, de ajudar, de buscar. Ainda acho que está faltando muita coisa ainda dentro da saúde, há muita coisa que tem que se fazer na assistência social, na segurança, em tudo que é atividade, na educação. Eu falo foco da medicina, porque eu faço medicina, faço posto de saúde, então eu sei o que é que está faltando lá, né? Então a vontade é grande, mas temos que ver ainda, né? Ver como é que vai ser toda a montagem desse grupo aí. O senhor tem acompanhado, pelo menos a majoritária, os principais candidatos? A Rose, Beto, prefeita? E só ouço falar, né? Eu tive contato com alguns, mas nada assim definido o que eles pretendem, como é que vão ser. Mas, né, é um pouquinho cedo, né? Acho que a partir de março, por aí começa a ferver mais a política em Campo Grande, né? Mas nós estamos conversando com o pessoal. Tem acompanhado isso de perto. Isso. A última eleição sua foi pelo Podemos. Podemos, isso. E qual foi a sua votação aqui em Campo Grande? Eu tive 1.000 e pouco. São 3 candidaturas, na primeira fiz 4.500, na segunda 3.600.
Na outra foi 1.000 e pouco, porque na hora da pandemia matou todo mundo, né? Você não podia fazer reunião, ninguém ia, era uma dificuldade. Então, isso não... Eu acho que essa foi uma fora do eixo. Do normal, né? Acho que agora voltou de novo a possibilidade de fazer. Você tem que falar, né? Tem que mostrar para o futuro eleitor o que você se propõe, por que você está ali, quem é você, né? É o que você falou, a comunicação, né? Isso é uma coisa importante demais. O velho Xavier falava que quem não se comunica se trumbica. Exatamente. E na política tem que... E agora com rede social, então, isso tomou conta, todo mundo... Se bem que todo mundo faz, mas também pode... Sempre tem alguém que faz um diferencial e que faz diferente, que faz com outra qualidade. Mas então o senhor está se preparando, está só observando para ver como é que vai ser. É aquele no banco de reserva, está se aquecendo, botando o físico em dia, já louco para poder jogar, não sabe se vai. Espera ser escalado. Mas o que o senhor... Quando a primeira eleição o senhor fez 4.500 votos, que partido foi? MDB. MDB? Foi... Que ano que foi isso? E agora você me apertou. Porque 4.500 votos é voto para Dedé, é muito voto. Na época o Nelsinho era o prefeito e o André era o governador. Então foi 2008. Acho que por aí. 2008 que foi. Acho que foi isso mesmo, que eu era presidente do NIPO, a gente festejou o centenário da imigração japonesa. Em 2008. Foi 2008, então. 4.000 votos é muito voto. Muito voto. Muito voto mesmo. Eu lembro que o MDB lançou 15 candidatos, eu fui o quinto. O Celso Yanaz ainda foi candidato nessa? Não? Eu saí no lugar dele, que ele não participou desse dia. Nessa ele já não era mais, não foi mais candidato. Ele era vereador, mas em fim de mandato. Não saiu mais. Mas é muito voto. E na segunda, quantos votos teve? 3.600. 3.600. Em qual partido? Esse eu estava no PT do B. PT do B. Só que no PT do B fizeram 4 vereadores. Isso já foi em 2012, então? 2012. Isso. Mas teve votações... O que você acha que faltou? A articulação política? Não sei, no MDB que é muito forte, né? Então o pessoal já tinha voto, já adoidado. Eu não sei realmente o que é que faltou, né? Tem gente que fala que eu vejo muita queixa de candidato dizendo que faltou alguém da estrutura partidária viabilizar mais recursos, chamam de padrinho, alguém me apadrinhar, alguém me fazer e tal. Mas para fazer 3.500 votos, ou mais de 3.000 votos, é uma campanha vitoriosa. Talvez tenha faltado para o senhor a equipe para articular, para conversar, para viabilizar recursos, estrutura. Você imagina, quando tive esse 3.500 votos, 1.600, eu perdi por 300 votos um lugar na Câmara. Por aquela coligação, aquelas coisas que tinham na época de contas, né? E eu tinha um parente saindo candidato. Que chegava para mim nas casas familiares, um para mim, um para ele, um para ele. E essa pessoa não teve nem 500 votos. Mas faltou os seus 300. E eu perdi os 300, quer dizer, já viu, né? Mas tudo bem, a participação é aberta para todo mundo. Né? Não, mas esse negócio de família é um negócio complicado, né? Acaba prejudicando mesmo. Se bem que é muito difícil, família grande e tradicional, é muito difícil limpar todos, mas essa conversa tem que fazer bem antes. Tem que, até para saber quem é que vai ser candidato ou não, para fazer a política demanda essa preparação. Mas bem, o senhor tem experiência de campanha, já sabe como fazer, já sabe onde que errou, sabe o que faltou. Agora, nessa é só se preparar, se preencher essas questões. E os partidos estão afunilando, estão acabando aquele negócio de partido pequeno, de fazer uma chapinha para se eleger e tal. E para fazer uma chapinha para se eleger, o Marcelo Bluma, que era campeão nisso no PV, ele já desistiu porque não tem mais como fazer uma chapinha própria, que todo mundo já descobriu como é que faz e acaba se complicando. Na verdade, tem que se preparar para se eleger em qualquer chapa.
né, para É fazer. verdade. Porque e não é fácil, não. Aliás, política é a atividade humana mais complexa que tem, os interesses são todos desnudos, né? Não tem como... Você é bem pego de surpresa, cada visita, cada cafezinho. Aonde se e não só na relação com o eleitorado, na relação com a direção partidária, a relação com financiadores de campanha. Agora não tem mais financiadores, agora é tudo verba pública, mas continua, né, as pessoas físicas continuam doando, então tem que fazer toda essa relação. Mas é um negócio interessante. Doutor Marcos, eu quero agradecer a sua gentileza de dar esse tempo para a gente. Quero deixar o senhor à vontade, se tiver alguma coisa que a gente não conversou, alguma pergunta que eu não fiz, que o senhor queira colocar aí para o pessoal, dar um spoiler ainda, que falta pouco para decidir ser candidato, para avisar o pessoal. Eu acho que você está de parabéns com esse tipo de comunicação. É importante para as pessoas saberem quem é do outro lado, né? Quem é quem. Eu acho que é uma oportunidade para a gente poder falar e se apresentar um pouquinho mais. Eu tenho ainda uma vontade muito grande de ter essa possibilidade de representar as pessoas, né? As pessoas de bem, as pessoas mais humildes, porque eu passei por isso, eu vivi isso, eu tenho contato com tudo isso. E ser uma voz dentro da comunidade japonesa também, para mim, é uma coisa muito importante. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Estamos aí firmes, né, dentro da saúde, lutando por uma saúde melhor. E espero que 2024 seja ótimo para todo mundo. Um grande abraço a todos. Obrigado. Nós falamos aqui com o Dr. Marcos Paulo Tiguman. Olha, quando ele está fazendo consulta, ele conversa bem menos que hoje. Hoje ele conversou bastante, sorriu bastante. Normalmente, quando o médico é sério, mede a pressão e tal. Mas foi um prazer conversar com esse médico há mais de 40 anos aqui em Campo Grande. A gente está encerrando mais esse episódio do Pode Mais e vocês nos acompanhem, nos sigam, se inscrevam, acionem o sininho. Segunda, quarta e sexta, sempre um papo à disposição para você. Obrigado, gente.